Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um encontro, a mais um momento aqui nosso de formação, formação sua, formação minha também, onde eu já vou pedir para vocês ir curtirem, para vocês ativarem as notificações. Quem quiser já mandar para o amiguinho, já faça isso. Todo dia, ou quase todo dia, tem vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje nós iremos tentar responder por que eu tenho que ser inteligente. E quando a gente pensa, né, sobre essa questão de ser inteligente, a gente precisa entender, acho que primeiramente, eu falava isso para alguns alunos meus, que a grande sacada, porque ser inteligente, qual que é a meta, né? Aonde isso leva? Porque a gente é muito utilitarista de certo ponto, né? As coisas parecem que têm que ter uma utilidade, e se elas não tiverem utilidade, parece que não servem para nada. Mas a resposta para essa pergunta, por que que eu tenho que ser inteligente? Por que que eu tenho que correr atrás? Por que que eu tenho que ler? Por que que eu tenho que estudar? E não tem resposta melhor, e quando você lê livros e livros sobre essa temática, não tem resposta melhor do que, olha, eu quero ser inteligente para ser melhor. E ser melhor aqui não é num sentido, num sentimento de soberba, de orgulho, né, de ego, eu tenho que ser inteligente, porque não. Todo esse sentimento ele tem que ser traduzido, na verdade, na seguinte máxima: eu quero ser inteligente para ser melhor. Dois pontos. Para mim, para os meus, para os outros, para Deus. Acabou. É isso. Eu tenho que ser melhor para o mundo. Eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que entender as coisas para viver bem. E quando eu começo a viver bem, quem está à minha volta também, de certa forma, começa a meio que absorver esse sentimento, esse ato do viver bem. Perceba o que eu estou falando, se não é real. Quando nós estamos ao lado de pessoas que compreendem o real, que entendem, que lutam para ser boas, que lutam para servir, para ajudar, para ser tijolo na obra, perceba se não é gostoso estar ao lado dessas pessoas. É bom, é prazeroso. Você sente vontade de viver. Hum? Você sente vontade de viver. E essa história de ser inteligente na minha vida começou, e não que eu seja, claro, não é essa a discussão, começou desde os meus 11 para 12 anos, quando eu comecei a ler, comecei a gostar de ler, na verdade, e comecei a ver ali uma possibilidade, principalmente, de querer compreender o mundo, entender como as coisas acontecem, né? Como as coisas passam pelo meu ser. E aí, horas mais intenso, hora menos intenso, eu fui lendo, fui buscando, fui estudando, sempre tem uma aula sobre isso aqui no nosso canal até, sempre tendo por oração a ideia de que eu não sei, eu tenho que aprender, eu tenho que calar a boca, eu tenho que ouvir mais, eu tenho que ler mais, eu tenho que saber mais. Vocês não sabem o sacrifício que é, digo pessoalmente, sentar aqui e dar uma aula, preparar uma aula. Porque o sentimento que eu tenho sempre é: não tá bom, tá faltando coisa, não tá legal, pô, tá um lixo, não é assim, nossa, tá. Por quê? É esse sentimento que nós temos que ter diante do saber. Um sentimento de humildade, não um sentimento de serviço, é servir a verdade. Se você quer ser inteligente, é para servir a verdade. E servir a verdade é servir o que vale a pena ser servido, né? Porque quando a gente serve a verdade, a gente está servindo a realidade. E quando a gente serve a realidade, a gente consegue traduzir, ou deve-se conseguir traduzir, num espírito, numa experiência real
de vida, de viver verdadeiramente, de entender o que você está se sentindo, de entender o que o outro está sentindo, de dar os pesos e as medidas corretas para as coisas que estão acontecendo. Eu fiz um post no Instagram esses dias, post não, minto, eu fiz um store só falando sobre isso, sobre os pesos e as medidas que nós colocamos na nossa vida. Por quê? Porque a gente consegue acessar. E quando a gente consegue acessar e encontrar essa verdade, a gente consegue falar, então, esse sentimento me pede isto. Esse sentimento me pede aquilo. E aí o que acontece com a minha vida? Ela vai se balanceando. Por que que ela vai se balanceando? Porque eu vou acessando essa realidade com um olhar preparado, e ao acessar essa realidade com esse olhar preparado, eu vou colocando então as coisas no seu devido lugar, eu vou me tornando um homem ordenado. Mas por que que eu tenho que ser inteligente? Então, olha, você tem que ser inteligente porque a ignorância não é um ideal de vida. Começa por aí. Ninguém quer ser burro. Ninguém quer não saber. O homem tem dentro dele essa característica. Aristóteles já falava isso na grande obra dele chamada Metafísica, quando ele dizia assim, olha, todos os homens tendem, por natureza, ao conhecimento. É da natureza humana conhecer, aprender, desenvolver. Claro que ele tem que se propor a isso. Ele tem que sacrificar isso. Ele tem que ir em busca disso. Ah, mas Mateus, eu não sei se a vida intelectual é para mim. Eu não sei se eu nasci para esse negócio de ler, para esse negócio de estudar. Não tem nada, não tem nada a ver com a minha profissão. Meu filho, vamos entrar aqui na realidade? Não tem mesmo. Aprender, estudar, saber ler, não tem nada a ver com ser bancário, ser arquiteto, ser médico, ser engenheiro, ser professor, ser estudante, querer passar no vestibular. Tem nada a ver com isso. Se você acha que é tudo isso, pega tudo isso e joga fora, taca fogo. Ser inteligente aqui não deve estar relacionado a uma profissão. Ser inteligente aqui, querer o conhecimento, deve estar relacionado com o ser pessoa, do ser melhor, de assumir a tarefa de viver. E qual que é a tarefa de viver? A grande tarefa de viver é estar acessando a realidade, é estar olhando para as coisas como elas devem ser olhadas. Então, assim, não precisa ser professor, não precisa ser escritor, não precisa ser nada disso para a gente poder dizer, então, que, eu tenho que estudar, não. E logo, todo mundo pode aprender, porque todo mundo possui a faculdade da razão. Todo mundo possui a faculdade da inteligência. Agora, não é porque eu a possuo que ela vai naturalmente desenvolver em mim. Eu tenho que fazer um processo acadêmico. E quando eu falo acadêmico aqui, eu não estou falando de você ir a uma faculdade, que também é importante. O que eu estou dizendo aqui é acadêmico no sentido de academia, de exercício, de treino, de fortalecimento, para aí sim eu ter um conhecimento. Ah, você pode ser forte? Pode. Sentado no sofá assistindo televisão não vai ser. Agora, indo para academia, levantando 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 quilos, aí você tem uma maior facilidade de criar resistência, de criar músculo, de criar força. E o interessante é perceber exatamente nessa analogia que nós estamos fazendo com a academia, que deve-se seguir os mesmos passos de quem vai para a academia, quanto os mesmos passos para quem quer começar a ler, estudar, aprender alguma coisa. Peso no seu tempo. Eu não posso querer sentar aqui e ler a metafísica de Aristóteles. Posso. Não vou absorver da maneira que tem que absorver.
Eu posso chegar aqui e querer ler o Mapa de Significados, que é um livro que está aqui atrás de mim, que eu estou para ler esse livro há um tempão. É do Peterson, o Mapa de Significados? É, do Jordan Peterson. Mapas do Significado. Posso pegar ele e ler. Mas vejam, não é nesse peso, neste momento da minha vida, que eu estou conseguindo carregar. Talvez o que eu consiga carregar neste momento seja aqui, ó, tá lá, do Bernardo Veiga, Fé, Esperança e Caridade segundo Tomás de Aquino. Que já não é uma leitura tão simples, mas é o peso que eu consigo carregar. E aí, conforme eu vou percebendo que as cargas vão aumentando, eu vou aguentando mais peso. E aguentando mais peso, eu vou desenvolvendo a minha inteligência e vou criando uma hipertrofia, vou criando músculo, vou criando massa. Qual massa aqui, Matheus? Massa de conhecimento. Para isso, eu preciso então ter uma autoformação da minha personalidade, buscando conhecimento, ampliando a minha cultura, qualificando, isso é importantíssimo, a minha cultura, indo em busca da base filosófica, da arte. Ah, mas eu estou velho para isso. Ninguém é velho para começar a aprender alguma coisa. Tem muita coisa boa no YouTube. Tem muita coisa de graça pela internet. Basta a gente, então, se colocar, basta a gente ir acessar essa academia. Né? Traduzindo, a vida intelectual é para todo mundo. Todo mundo pode, se querer, pode saber. E ao saber, vai entender qual é o real valor da vida. Por quê? Porque mesmo que uma pessoa não saiba, ela está buscando conhecimento. Quando ela olha para o céu e vê se vai chover, ela está buscando conhecimento. Quando ela está escolhendo o que ela vai comer, ela está buscando conhecimento. E a gente vai possuindo isso, né? A gente vai assumindo isso. A gente vai interiorizando isso. A um ponto que se eu olhar para o céu hoje, eu já sei que agora não vai chover. Eu já sei o que eu quero comer. Eu já sei como segurar a caneta. Que são conhecimentos que às vezes nós não damos valor, mas são conhecimentos que nós vamos agregando ao nosso ser. E quanto mais conhecimento eu vou agregando ao meu ser, melhor é a minha qualidade de vida. E quanto melhor é a minha qualidade de vida, melhor eu serei. Quando eu acesso a filosofia, aí eu tenho que uma radicalização da busca do conhecimento. O que é a filosofia? A filosofia é acessar a verdade para viver bem. Agora, quando eu olho para a filosofia e eu vejo um monte de gente depressiva, transtornada, melancólica, né? Ou seja, triste, cabisbaixa, não é a filosofia para a qual eu me debruço. Não é a filosofia que eu acredito. Porque a filosofia da qual eu acredito é a filosofia que me estrutura, que me empodera, né? Que me deixa posturado. E aí tem um autor muito bacana, vale muito a leitura, facílimo acesso, assim. É um autor que escreve de maneira simples o que é difícil, isso é só para os grandes mesmo, chamado Mortimer Adler. E o Mortimer Adler tem vários livros escritos, um deles excelente, chamado Como Ler Livros, está até aqui nesse lado, aqui da prateleira minha, onde ele fala o guia para a gente poder ler melhor. Eu ainda vou fazer uma aula só sobre esse livro aí e tal. E ele escreveu uma outra obra, tirando essa, que também está ali, por incrível que pareça, sobre o Aristóteles, tá? E aí, quando ele sintetiza a obra de Aristóteles, ele meio que define que é o seguinte, olha, quanto mais uma pessoa lê, quanto mais uma pessoa estuda, mais ele se torna melhor. E quanto mais ele se aprimora, quanto mais ele melhora, começa a ver ali então uma diferenciação.
E essa diferenciação a gente precisa entender que ela é livre, beleza? Uma primeira diferenciação que a gente encontra ali, através do Mortimer Adler, é que o homem é um ser que conhece, que absorve conhecimento. Uma segunda característica que também é importante é que o homem é um agente que age. É o ator da sua história. É o protagonista da sua vida. E ainda dentro dessa tríade, né, dessa variação, a gente encontra um homem como aquele que faz. Qual a relação que se encontra ali, Mateus? Sua vida, meu bebê. Sua vida, ó. Você se abre ao conhecimento, você age e você faz. Horas você está. Agora, por exemplo, eu estou fazendo. Você concorda? Eu estou dando uma aula. Mas antes de eu dar essa aula, o que eu estava fazendo anteriormente? Eu estava conhecendo para depois fazer. Quem age nisso tudo é esse ator. É como se eu dissesse, né, basicamente assim, né? Eu tenho, então, de um lado, o conhecimento, do outro lado, o fazer, tá? A relação do fazer com o conhecimento se dá pelo ator. Quem é o ator? Você. Você é o personagem principal. Você é o protagonista principal. Quando eu não tenho conhecimento, este personagem, esse protagonista da minha história, não sou eu. Quem é? Qualquer coisa menos eu. Aí pode ser a televisão, aí pode ser lá o artista famoso, pode ser a modinha do momento, que assume um protagonismo que não deveria ser dele, assume, e eu, enquanto agente, aquele que age, me empresto, me empresto a outros personagens que não sou eu. Logo, o fazer não deixa a impressão da minha marca, mas a impressão da marca do mundo, das coisas dos outros. Quando eu possuo, vou atrás desse conhecimento, eu automaticamente fortifico, aprimoro, melhoro o meu personagem, me torno o protagonista real da minha história, e aí a minha ação, o meu ato é real. Eu faço a minha vida. Eu faço a minha história. É sobre isso. Conhecer para fazer a minha história. Como? Aprendendo, entendendo quem eu sou, olhando para a realidade do que eu sou, para os sentimentos que eu tenho, para as qualidades e para os vícios que eu tenho, buscando sempre as grandes virtudes, buscando sempre estar em serviço, buscando sempre reconhecer que eu tenho algo a aprender, reconhecer que eu sou um tijolo no meio da grande obra da vida. Mas reconhecendo que eu sou um tijolo, mas um tijolo único, que pode ser poderoso, que tem a sua marca, porque conhece. Então, a gente vai absorvendo esse conhecimento ao longo da vida, absorvendo a realidade que vem, e depois, através da memória, eu vou retendo isso, refletindo isso, para poder praticar. O que eu vou chamar então aqui dessa experiência da vida. A vida me vem, eu absorvo essa vida que vem, ponho isso na memória, retenho isso na memória e aplico, né? Faço acontecer. E para que isso possa acontecer na sua vida, você precisa ter realmente, sabe, tá? Um motivo.
uma motivação. Por que eu devo fazer? Porque se nós não tivermos motivação, é vazio. E aí pode ser as motivações mais variadas possíveis. Né? Pode ser os propósitos mais levianos e humanos até os propósitos mais celestiais possível. Eu posso querer conhecer por uma realização pessoal, eu posso querer conhecer por vaidade, eu posso querer conhecer e aprender as coisas para ser reconhecido, para poder ganhar dinheiro. Né? Eu posso conhecer para não, eu quero deixar um legado para o mundo. Né? Eu quero deixar o meu pensamento na história. Eu quero impactar a sociedade. Eu quero mudar a história da humanidade. Só que no fundo, lá, no fundo, o que realmente vai importar para a gente, pegando tudo isso, é que assim, eu quero conhecer para ser melhor, para viver melhor, para olhar o mundo melhor. Por isso, saber o que se lê, o que se escuta, a música que ouve, o filme que assiste, a televisão que se liga, o vídeo que se vê. E claro, a gente não pode ser leviano aqui de acreditar que essa busca seja um caminho fácil, né? Que essa busca é uma descida, pelo contrário. Essa busca é um caminho de subida. É um caminho de subida. Quando eu estou aqui no senso comum, eu reconheço que eu não sei, e aí eu vou em busca do conhecimento. E se é subida, cansa. Se é subida, é sacrifício. Se é subida, é difícil. A gente se sente desorientado. A gente muitas vezes não encontra um ambiente para poder, né, concentrar-se. A gente percebe que existe ali falta de referência, que é importante lembrar disso. E tem muita coisa boa na internet que vai dando essa ordem, tá? Que vai dando caminhos, que vai dando estruturas para você conhecer, a um ponto de, olha, leia este livro primeiro, depois leia este, depois leia este. É muito bacana. Um dia, talvez, quem sabe, tendo uma possibilidade, eu faça isso. A gente vai ter um clube, né? Para quem não sabe, a gente vai lançar agora em janeiro o clube de leitura, que é meio para poder organizar essa tentativa de ser melhor, aprender melhor, viver melhor através da literatura. Então, quem não acessou ainda, vai lá no Instagram, tem um link lá no na minha bio. Até o final de dezembro é de graça. Aí depois em janeiro a gente vai começar a cobrar, mas a gente fez aí 2 meses para quem quiser entrar e poder participar o ano inteiro de maneira gratuita, com vídeos, com orientações de leitura. A gente vai estruturar 12 livros para ler ao longo do ano. Bom, sigam lá, vejam, acompanhem, tem lá no Instagram. É bem bacana. E por que a gente está falando isso? Porque senão a gente vai desanimar. Se a gente achar que é um caminho fácil, se a gente achar que, eu li esse livro aqui, a Literatura em Perigo do Todorov. Eu li esse livro, putz, entendo perfeitamente. Filho, não é assim. Não vai ser no primeiro livro, na primeira obra, que você já vai. Na verdade, acho que nunca, né, a gente vai a alguma coisa. A gente sempre tá, né, nesse sentimento de não, tem que aprender mais, tem que entender mais. Então, tenha paciência. Assim como fazer academia não te dá músculo de um dia para o outro, assim também o conhecimento não acontece de uma hora para outra, tá? É importante. Tenha isso, tenha esse propósito na vida. Um pouco todo dia um pouco, sabendo que a subida é árdua, que não é imediato, mas que é possível e muda a nossa vida. Muda realmente o nosso jeito de encarar as coisas. E isso, né, para isso acontecer, a gente precisa, de certa forma, saber o porquê que eu quero ser inteligente. Né? O porquê que eu quero aprender as coisas. Né? Por quê?
Matheus? Por quê? Mas aí é uma resposta pessoal, tá? Por quê? Eu já dei várias opções aqui para você. Eu dei várias opções, mas é uma resposta individual. É uma resposta individual. Porque há quem vai buscar o conhecimento, né? Vai buscar a vida intelectual como, como o pessoal que busca ali o namoro, sabe? Namoro que não evolui para o casamento. Namoro que não evolui para o casamento não serviu para nada, porque todo namoro foi feito para acabar, para levar ao casamento. Então, será que eu estou buscando conhecimento nesse sentido? De não ter uma finalidade? De não ter um propósito? Será que as minhas leituras, né, a minha constância não é pouca? Eu começo e paro, eu começo e paro, largo as coisas pelo meio, né? Fico aí na fase do namoro mesmo, né? Porque se eu ascendo, né, se eu subo para a fase do matrimônio, é para sempre. Eu não largo mais. Quais são os empecilhos que estão me fazendo namorar o conhecimento, namorar uma vida intelectual e não abrir-se ao conhecimento? Ah, você não sabe como é a minha vida, mas eu trabalho, eu cuido de filho, eu limpo casa. Tá, minha filha, eu sei, eu imagino como que possa ser. Eu acordo às 6:30 da manhã e paro de trabalhar às 11 da noite, de segunda a sexta. Só que nesse caminho todo de eu estar levantando 15 para 6, 20 para 6 da manhã e dormir meia-noite, quase todo dia, eu encaixo nesse balaio todo várias oportunidades de conhecimento. Seja meia hora, seja 15 minutos, seja 10 páginas, e tem como. A gente precisa se entregar para isso. Como um relacionamento. Um relacionamento só funciona se houver entrega, né? Se houver renúncia. Então você precisa renunciar às vezes, ficar uma hora vendo um TikTok para ficar 20 minutos lendo. Talvez você precise renunciar, ficar 2 horas na frente de uma televisão para ficar meia hora lendo, absorvendo, conhecendo. Às vezes você pega carro e vai daqui até não sei aonde e aquela demora. Conheço gente que demora 2 horas no trânsito todo dia. E aí, se o cara está pilotando, ele consegue colocar no rádio dele milhões de oportunidades de conhecimento. Ele consegue, por exemplo, colocar essa aula no YouTube e sair o áudio no carro e ele escutando aquilo no trânsito. Se ele é um passageiro, ele consegue ir lendo. Ele não precisa ficar dormindo durante 2 horas dentro de um ônibus, né? Ele pode tirar o cochilo dele e também pode abrir-se ao conhecimento, vendo um vídeo, lendo um texto e assim por diante. Mas vejam, é um sacrifício, é um ir atrás, é ter o que sustenta o relacionamento, que é a fidelidade. Eu tenho que ser fiel. Esse é um jeito de encarar o conhecimento. Mas também existe um jeito que são aquelas pessoas que acabam tendo uma vida, como que eu vou dizer aqui? Uma vida tão tumultuada que ela não sabe muito para onde ir, né? São aquelas pessoas que não têm um norte. E para isso, elas precisam realmente sentar-se, né? Sentar e traçar um objetivo. Traçar um objetivo. Ou seja, são pessoas que nem começaram a namorar o conhecimento ainda. Que são solteiras nesse relacionamento. E aí, o que ela tem que fazer? Achar alguém, né? Dar match com alguém, descobrir alguém. Como ela faz isso? Pesquisando, procurando, indo atrás dele. Porque ela esperar o conhecimento vir, ela esperar o livro certo cair na mão dela, não vai acontecer. E acima disso tudo, né? Acima disso tudo, a gente precisa ter muito claro que esses conhecimentos devem me levar ao processo,
ao trabalho de criar virtude. Uma pessoa que realmente aprendeu, ela começou a verdadeiramente a ser mais virtuosa, mais prudente, mais forte, mais justa, mais amorosa, mais verdadeira, equilibrada. Do contrário, não serviu para nada. Porque aquele que conhece cria dentro de si uma ordem interior. As coisas se tornam ordenadas. E quanto mais ordenada nós formos, melhor para ver o caos do mundo e ordená-lo, sintetizá-lo no sentido. E aí você precisa ordenar através da educação, a educação sentimental sua. Você precisa hierarquizar os princípios que valem a pena ser hierarquizados. Você precisa compreender aquilo que você crê. É por aí, ó. Eu vou educar os meus sentimentos, eu vou hierarquizar os princípios que regem a minha vida, porque não adianta nada saber, né? Precisa ser prático, precisa acontecer. E, consequentemente, também, isso reflete no inventário das minhas crenças, ou seja, nas coisas que eu acredito. E essas coisas que eu acredito cria, de certa forma, dentro da minha cabeça, uma estrutura de autoridade. De que eu sou parte do conhecimento. Parte. E não o conhecimento. Que existem pessoas maiores que eu sou pó, que eu tenho que me reconhecer pequeno para poder continuar a minha caminhada. É assim que eu vou, então, melhorando e aperfeiçoando essa ordem interior do meu ser. Tem muita obra boa que a gente pode olhar para elas e ver esse ordenamento do ser interior. Uma que eu convido todos a lerem, pode ser talvez uma obra inicial num curso de filosofia, seja as Confissões de Santo Agostinho. Quem não leu, deva ler. Tá? É excelente a obra. Porque mostra essa vida interior, os dilemas, os problemas. E é Agostinho, o Santo Agostinho, o grande Agostinho de Hipona, filósofo da Idade Média, né? Olhando para aquilo, no século IV, e assim, mostrando a realidade do que ele é e da relação que ele vai ter com a verdade, conhecimento com Deus. Ó, conhecimento, verdade e Deus. É para onde leva as coisas. Quando eu faço isso, eu vou então percebendo que às vezes o mesmo dilema que o Santo Agostinho teve, eu posso ter. Isso absorve, meus caros, né? Isso é envolto, isso é absorvido pela cultura em geral. O que eu leio, o que eu assisto, as conversas que eu tenho, o meu linguajar, o como eu relaciono com a minha família, as coisas que eu deixo entrar na minha casa. É filtro, é filtrar as coisas. E quanto mais você vai passando por esse processo de filtro, ou melhor, quanto mais você começa esse processo de conhecimento, aprendizagem, inteligência, maior o filtro ganha em espessura e com maior limpeza. Olha que bonito isso. As coisas passam por nós. E ao sair, saem mais limpas. Veja se isso não é lindo. Imagine que uma pessoa que tem pouco conhecimento, que quer aprender pouco, que não queira a sabedoria, ela vai ter um filtro dessa grossura, vamos por assim. E tudo aquilo que o mundo passa por ela, irá passar por esse filtro. E como o filtro não é muito grosso, muitas impurezas sairão dessa pessoa. Ok? Compreendeu a simbólica aí?
Quanto maior o conhecimento, quanto maior a verdade, quanto maior a busca por estar próximo da verdade de Deus, dos grandes valores, das grandes virtudes, maior esse filtro, mais grosso esse filtro. Logo, tudo aquilo que o mundo vem e passa, quando passa por todo esse decanter, né? Quando vai decantando, 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 decantando em todas essas etapas, esse filtro espesso, quando ela sai da gente, ela sai cristalina, ela sai limpa, ela sai saborosa, ela sai pura, ela sai saudável. Aprender, conhecer, viver na graça, né? Buscar o que é real, buscar os grandes conhecimentos, buscar a grande virtude, tá aí. E aquilo que o mundo passa, para mim, eu devolvo melhor. Os sentimentos que o mundo me entrega, eu devolvo melhor. A ignorância que o mundo me coloca, eu entrego com maior conhecimento, com maior sabedoria. Não é fácil, mas também não é impossível. Que a gente possa começar, acima de tudo, que a gente possa começar a ir atrás, lendo lá um Santo Agostinho, assistindo vídeo, se formando, perguntando, né, tendo ali orientação. Conhece alguém que você queria muito se espelhar? Vai atrás dessa pessoa. Começa por aí, ó, o que você está lendo, o que você não está lendo, o que você está fazendo, o que você não está fazendo. E claro, reconhecendo sempre essa humildade da aprendizagem, essa humildade que a gente não sabe, que a gente faça menos debate, isso é tão importante, que a gente faça menos debate e escute mais. Né? Eu tenho horror a debate em sala de aula, porque é um monte de gente egocêntrica, brigando, discutindo por uma coisa que ninguém sabe, que ninguém leu, e fica lá, um bate-boca de opinião e aquele sentimento eu venci, eu vou vencer, porque o debate não é escuta. Pode perceber, no debate a gente não escuta a outra pessoa. Quando a gente está debatendo com alguém, a gente só vai formular, a pessoa vai falando, só que a gente nem presta atenção direito no que ela está falando. Né? A gente já está querendo ir lá atrás de uma resposta, né? de uma contra-resposta, de um outro argumento. Então a pessoa está falando, mas você já está pensando no que eu vou responder, no que eu vou dizer para ela, ela está errada, não sei o quê. Não abre. Em debate, dificilmente se chega a uma boa conclusão, porque ambos os lados estão querendo vencer. Ambos os lados estão querendo sair vitoriosos. E aí, filho, quem perde é o conhecimento, quem perde é a aprendizagem mesmo. Talvez, em vez da gente fazer um debate, eu deveria ler o livro, refletir o livro, fazer um diário literário do livro. O conhecimento, ó, começa aqui. E depois ele é externalizado. Vamos criar filtro, né? Vamos criar estrutura. Vamos ser posturado primeiro. Para depois, aí sim, poder abrir-se ao debate, abrir-se à conversa, abrir-se aí a uma reflexão entre os demais. Gente, curta aí o nosso vídeo, ative as notificações, siga-nos, né? Como a gente fala, quase todo dia tem vídeo novo. Espero que tenham gostado. É assim que a gente vai fazendo. Tenham todos aí uma excelente semana. Deus abençoe a todos e vamos andando, né?